abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, por favor. Tentei num grande esforço contemplar na outra cruz quem era aquele homem que chamavam de Jesus, que comigo dividia ali solidão, vergonha e dor, porque tantos lhe odiavam e outros lhe davam amor. Teu olhar me fez estremecer, teu olhar me fez estremecer, e crer que ali estava o próprio Deus, e crer que ali estava o próprio Deus. Pude esquecer minha dor, pude esquecer minha dor. Tinha ao meu lado um rei, morrendo por falar de amor, na luz do seu olhar, sentindo o seu perdão. Lavaste com teu sangue o meu coração. Sei que este amor não tem fim. Creio que és filho de Deus. Ninguém jamais me olhou assim. Quando entrares no teu reino, lembra de mim. Que coisa forte, né? Que coisa forte. Teu olhar me fez estremecer, o ladrão da cruz. Eu queria falar sobre isso com você antes de ler uma parte desse estudo. Lucas 23, capítulo 23, versículo 39. Os dois malfeitores perdão, os dois malfeitores. Eu até falei na rádio que eu iria comentar com vocês sobre o privilégio daquele camarada que foi condenado na Indonésia à morte, brasileiro que foi fuzilado por tráfico de drogas, o privilégio que ele teve antes da morte. Eu queria comparar com isso aqui para que você entenda. Vamos ler, por favor. Versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meu Deus, dirige a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Deixa eu te fazer uma pergunta franca e direta. Você já imaginou, se você soubesse que hoje era o seu último dia de vida? Que horas são aí no seu relógio? 7h33 no meu, tá certo? 7h33 da noite, 19h33. Se você soubesse que amanhã, a estas horas, amanhã, 19h33, você ia dar o último suspiro de vida e a sua alma ia descolar do seu corpo, você iria morrer. Você já parou para pensar como todas as suas prioridades iam mudar a partir do momento que você recebesse essa notícia? Por exemplo, eu não sei quais são as suas prioridades hoje. Família, vida financeira, empresa, saúde, vida sentimental. Eu não sei qual é a sua prioridade agora neste momento. Mas se você recebesse a notícia: olha, você tem 24 horas de vida, como seriam essas próximas 24 horas para você? O que você ia fazer nessas 24 horas? E aproveitar para ficar mais perto da família, que talvez você está tão distante?
ia aproveitar para ligar para todo mundo que você tem mágoa e falar assim: ó, pelo amor de Deus, me perdoe, porque ela sabe que aquilo ali pode levá-la aonde? Ao inferno. E o que ela já deveria ter feito, será que precisa de uma notícia dela para ela fazer? Será que ela pegaria todo o dinheiro que ela acumulou, os seus bens, e imediatamente ela começaria a fazer um testamento para deixar para os filhos, para os netos, para a esposa, para o fulano, para o beltrano, ou faria alguma outra coisa semelhante? Como seriam as próximas 24 horas de vida de uma pessoa dessa? Lembra de Lucas capítulo 12, aquele camarada que teve a melhor colheita da vida dele? Nós já pregamos sobre isso. E depois de ter uma colheita maravilhosa, ele diz: caramba, o que eu vou fazer agora? Meus celeiros são tão pequenos. Já sei, vou derrubar eles, vou construir celeiros maiores. Aí eu direi para minha alma: descansa, come, bebe, regala-te por muitos anos. E Deus diz: louco, essa noite pedirão a tua alma. Você não tem muitos anos pela frente, é a tua última noite. Essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem guardado vai ficar para quem? Então você veja como os nossos valores mudariam, as nossas prioridades. A sua prioridade não ia ser mais o seu trabalho, você nem ia ter cabeça para trabalhar amanhã. Sua prioridade não ia mais ser a sua família, você não ia ter nem cabeça para ficar com a família, nem para levantar a cabeça e encará-los no olho. É verdade ou é mentira? Você não teria mais tempo para o seu corpo, que você aprecia tanto e talvez venera tanto e idolatra tanto. Seu namorado não seria mais sua prioridade, seu noivo não seria mais sua prioridade, seu marido não seria mais sua prioridade, a sua empresa não seria mais sua prioridade, os milhões que estão no banco não seriam mais a minha prioridade, nada neste mundo mais seria minha prioridade, porque nada disso iria resolver o meu problema em 24 horas. Certo ou errado? Não durma. A Bíblia diz que ninguém sabe nem o dia e nem a hora que Jesus virá, e nem o dia e a hora da sua morte. Mas esse camarada que foi executado na Indonésia teve um privilégio que nós não temos. Ele sabia o dia e a hora que iria morrer. Portanto, ele poderia fazer a escolha da onde pelo menos a alma dele iria morar durante toda a eternidade. Sim ou não? Não é a mesma situação dos ladrões que estão na cruz? Porque ambos estão ali junto com Jesus, e eles sabem que dali a algumas horas eles vão morrer, não tem jeito, não tem como fugir dali, não tem como escapar dali, a sentença já foi decretada, eles já estão cravados na cruz, eles têm algumas horas de vida, e naquelas horas eles têm que definir, não o presente, mas definir a eternidade. O interessante é que esses dois ladrões representam dois grupos de pessoas dentro da igreja. Jesus está no meio, e nós temos o grupo da direita e o grupo da esquerda. O grupo da esquerda que olha para Jesus e diz assim: ué, você não é o Filho de Deus? Então desce daí, salva-te mesmo e salve a gente, tira a gente daqui. É aquela pessoa que ela só está preocupada em resolver o problema dela agora, ela só quer se safar daquela situação difícil em que ela está crucificada, e ela de alguma maneira quer criar uma situação para Jesus tirá-la da onde? Da cruz. E digo mais, se Jesus tivesse descido da cruz e tirado ele, ele voltaria a ser ladrão? Você pode ter certeza disso? E tem o grupo da direita que olha para Jesus e diz assim: olha, eu não quero mais saber desse presente, porque eu sei que eu tenho poucas horas de vida. O que está preocupado com o agora e o que está preocupado com a eternidade. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem me entende, levante as suas mãos. Já abaixe a corte, quem estiver dormindo ao seu lado. Muito obrigado. Então, há uma notícia que nos atormenta, uma notícia que um dia todos nós vamos morrer. Não tem jeito. Você tem coragem de falar isso para a pessoa do seu lado? Um dia você vai partir, não tem jeito. Ela vai ficar revoltada com você. Mas é verdade. Mas o que mais me preocupa não é que um dia nós vamos morrer. A minha pergunta é a seguinte: qual de nós vai ser o primeiro? Qual de nós aqui? Nós temos quantas pessoas? 2.500? 3.000? Qual de nós vai ser o primeiro a morrer? Qual aqui vai morrer amanhã? Qual vai morrer semana que vem? Qual vai morrer daqui 2 semanas? Daqui 1 mês? Qual de nós vai ser o primeiro? Você está o marido, a esposa e o filho. Dos 3, qual vai ser o primeiro a partir? Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. E cabe a cada um de nós estar o quê? Preparado. O privilégio que esse camarada teve, nós ainda não temos.
Por isso que a gente tem que viver hoje como que se de fato fosse o nosso último dia de vida. Porque se eu vivo pensando, pode ser meu último dia de vida, então eu sei que a minha vida tem que estar em dias. Eu sei que a minha alma tem que estar em dias. Eu sei que eu tenho que ter certeza que o meu nome está escrito no livro da vida e não tem jeito. Eu não posso titubear, eu não posso dar mole de maneira alguma, porque de fato pode ser o meu último dia de vida. Nós tivemos uma notícia triste essa semana. Os pastores lá no estado do Paraná, vindo do interior para a capital, numa van, e a van sofreu um acidente terrível. 2 esposas de pastor morreram na hora. Na hora! Quando que na cabeça delas elas diriam assim: hoje é a minha última noite de vida? Jamais. Porque nos planos dela, eu estou indo para a capital, vamos participar da reunião, depois nós voltamos e a vida continua. Vou para a minha igreja, vou cuidar do meu povo, vou cuidar do meu marido. Mas não teve o amanhã. Vocês tomaram ciência de um pastor aqui no Ceará que morreu pregando no altar? Vocês lembram desse episódio? Está ele pregando e olha, você pode morrer agora. Pá, caiu duro. A alma, que privilégio, rapaz. Morrer no altar. Já imaginou que privilégio? Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Não é mesmo? Tem gente que estava com a gente aqui quarta-feira passada e hoje não está mais, já partiu. Tem gente que virou o ano conosco, virada, vigília da virada, já partiu. A todo dia, a toda hora, a todo instante tem gente partindo para a eternidade. Eu deixei na sua mão, não é um estudo, isso aqui é um relato muito forte. Eu não vou ler todo porque ele é muito comprido e eu queria buscar o Espírito Santo. Então ouça a introdução e já eu digo a partir de onde a gente vai ler. Olhe para mim, por favor. Isso aqui é um relato verídico do bispo Sérgio Correia. Se alguém leu o blog do bispo de hoje, deve ter visto isso, é muito forte. Então ele tinha um irmão dele que era capitão do exército, 45 anos espírita. O bispo Sérgio, vocês conhecem, fazia o trabalho de resgate dos obreiros e tal. E ele falava: poxa, eu resgatei tantas almas e ainda não consegui resgatar o meu irmão. 45 anos de espírita. Esse irmão ficou com câncer, já estava em estágio terminal no hospital, já tinham arrancado, se não me falha a memória, os rins, a bexiga, a próstata, gemendo de dor, pouco tempo de vida. Enquanto isso, uma obreira que trabalhava no hospital militar, o bispo ia orientando ela: olha, fala isso, evangeliza isso, faz aquilo, etc. E ele falou com Deus assim: meu Deus, ele não vai partir deste mundo sem que antes eu vá lá resgatar a alma dele. E foi passando o tempo e ele chegou a pedir autorização. O bispo precisava ver meu irmão, ele está entre a vida e a morte, só autoriza ir lá, falar de Jesus e tal. O bispo autorizou e ele foi. Ele disse assim: eu sabia que os demônios estavam ao derredor da cama dele, apenas esperando a alma sair do corpo. Para quê? Para levá-los. Eles já estavam preparando a festa. E aí, no relato, vamos colocar da metade para baixo, está escrito assim, ó: tratava-se de uma operação resgate. Achou aí? Lá no meio do estudo? Tratava-se de uma operação. Olha que coisa. Aí ele falando que entrou no quarto, mandou todo mundo sair. Só entrou ele, a esposa e o filho. Diz assim, ó: quando eu entrei com o meu filho e com a minha esposa no quarto, eu não falei com ele, pois apesar de estar consciente, ele não podia responder mais nada. Ele estava com os olhos fechados, levemente trêmulos, quase imperceptíveis, mas ele me ouvia. Com os braços erguidos e direcionados para as paredes e cantos do quarto, cheguei com voz firme e imbuído de uma autoridade que me foi dada ao receber o Espírito Santo, e eu disse: se afastem, se afastem, se afastem, vamos logo. Ele estava falando com quem? Com os espíritos da morte. A Bíblia chama de portadores da morte. Olha a autoridade falando com os espíritos que estavam querendo aquela alma para si. Soltem a alma dele agora, vamos. Perdeu, perdeu, perdeu. Cheguei com os 318, solta, solta, solta. E ele orando e dizendo: Jesus, cerca a alma dele agora com os anjos. Vamos, demônios, esta alma vocês não vão levar. Olha que coisa forte. No espírito,
Eu podia imaginar os demônios se afastando com muito ódio, mas vivendo a derrota de uma batalha por uma alma que viveu em seu domínio por 45 anos. Me senti estourando um cativeiro e libertando um refém. Depois de vários minutos, aí sim me voltei para ele e disse: eu sei que você está me ouvindo, sou eu, teu irmão Sérgio. Preste atenção, chegou o fim da sua vida aqui. O teu sofrimento vai se multiplicar trilhões de vezes daqui a pouco, e por toda a eternidade, se você não der a sua vida para quem, gente? Para Jesus agora, de fato e de verdade, porque os demônios estão aqui prontos para levar a tua alma para o inferno. Eu vim de longe para te resgatar, mas se você se entregar para Jesus agora, dentro de poucos minutos você vai entrar no gozo, na alegria do céu. Se você quer Jesus, então em pensamento repita comigo essas palavras. Aí eu orei para que ele repetisse, e depois eu disse para Jesus: não dá mais para ele viver com este corpo mutilado aqui neste mundo. Já resgatamos a alma dele das garras do diabo. Agora eu te peço, leva-o para os teus braços. Pedi que quando eu terminasse a operação resgate e virasse as costas, ele poderia levá-lo, com um sinal de que ele havia salvado a alma do meu irmão. Terminei a oração dizendo: pronto, Jesus, pode levá-lo. Fui embora para a igreja no Rio, e aproximadamente 1 hora depois, ele deu o último suspiro e partiu para os braços do Senhor. Que coisa gloriosa, né, gente? Partiu para os braços do Senhor. Mais uma alma salva e mais um resgate feito, o resgate do capitão Correia. Espero ter ajudado a quem leu este relato a entender a importância de receber o poder e a autoridade de Deus por meio do batismo do Espírito Santo. Que coisa forte, né? Ele não sabia o dia e a hora que ia morrer. Sabia que estava prestes a partir deste mundo. Alguém chegou para ele e falou: olha, você não tem muito tempo, a sua carreira aqui terminou, não dá para fazer mais nada. Mas se você sair desse corpo, a sua alma sair desse corpo sem salvação, o seu sofrimento vai se multiplicar trilhões de vezes. Você vai para o inferno, os demônios já estão aqui querendo a sua alma. Então você tem que fazer uma escolha nesses últimos momentos: ou você vai passar a eternidade com Jesus, ou vai passar a eternidade gemendo com os demônios. Você vê que a vida toda ele tentou resgatar o irmão e não conseguiu, mas no fim da vida Jesus deu o privilégio de salvá-lo. Amém, gente? É o que aconteceu com o ladrão da cruz. Ele entendeu naquele olhar de Jesus de misericórdia. Você vê que até nos últimos minutos de vida de Jesus ele salvou, o tempo todo preocupado em salvar. Aquele ladrão falou assim: eu não posso perder a minha última oportunidade, não dá para fazer mais nada para mim, meu corpo está mutilado nessa cruz, eu tenho poucas horas de vida, só dá para fazer uma coisa: cuidar da alma que está dentro desse corpo, ou eu vou para uma eternidade. Esse homem está dizendo que tem um reino. Ele pregou que tem um reino diferente, um reino de paz, de justiça, e eu quero entrar nesse reino. E ali na cruz se entregou, e certamente, poucas horas depois, ele entrou no reino com Jesus. Amém. O que eu quero dizer para você é o seguinte: não adianta você estar dentro da igreja se a sua vida não estiver nos céus. Não adianta você entrar na igreja e a tua alma está fora do reino de Deus. Não adianta você ser um obreiro, um pastor, uma esposa de pastor, um bispo. Não adianta você ser um membro antigo da igreja e não ter certeza da sua salvação. É tempo perdido. É tempo perdido. Jesus te trouxe aqui para colocar uma coisa acima de todas as outras. A sua prioridade é a sua alma, é a sua salvação. Eu sei que você tem muitas coisas a resolver e vai resolvê-las, cada coisa ao seu tempo. A vida financeira, a família, a vida sentimental, a saúde. Mas a prioridade é a alma que está dentro desse corpo. Porque se hoje for seu último dia de vida, você não vai salvar nem o casamento, nem a vida sentimental, nem a vida financeira, nem o corpo e nem nada. Mas se você salvar a sua alma, você está feito em nome de Jesus. Amém? Então eu queria convidar você a hoje entrar no reino de Deus, sair da universal do reino de Deus e entrar no reino de Deus de fato e de verdade, aqui e agora. Se você aceita esse convite, fique em pé, por favor, no seu lugar.
Certamente aqueles dois ladrões tinham motivos iguais para estarem revoltados com Jesus. Porque, queiram ou não, Jesus acelerou a crucificação deles. Não era para eles terem sido crucificados ali naquele dia. Era para ter esperado passar a Páscoa para depois vir a crucificação. Mas Jesus teve que acelerar a crucificação de todo mundo. Na cabeça de um ele estava indignado: poxa, eu podia ter mais uns dias de vida, eu podia ter escapado. Na cabeça de outro ele entendeu quem é que estava do lado dele. Amém. Feche os seus olhos um minutinho, por favor. Se há alguém aqui que você, com sinceridade, você ainda não tem 100% de certeza que ainda hoje no paraíso com Jesus você estaria se você morresse agora. Toda vez que se fala de salvação, seu coração aperta, você fica com medo. Há um temor dentro de você, porque no fundo, esta alma não está 100% nas mãos do Senhor Jesus. E hoje você quer fazer como aquele ladrão. Você quer se entregar por inteiro, independente da sua religião, independente do tempo que você tem de igreja. Venha até o altar, por favor. Por gentileza. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro o seu lar? Qual será no futuro o teu lar? Meu amigo, hoje tu tens escolha. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vai aceitar? Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje